Leitura da Carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo padeceu por nós e vos deixou o exemplo para que sigais as suas pegadas. Ele não cometeu pecado, nem engano foi achado isso, nem engano foi achado em sua boca. Quando injuriavam, a ninguém injuriava, e quando maltratado, não ameaçava, mas entregava-se a quem injustamente o julgava. Foi ele mesmo quem levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro da cruz, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes curados, pois vós ereis como ovelhas desgarradas, agora, porém, já vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida por suas ovelhas. O mercenário, porém, o que não é pastor, de quem não são próprias as ovelhas, vendo chegar o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não lhe importam as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida por minhas ovelhas. Outras ovelhas tenho eu ainda que não são deste aprisco, e é preciso que eu as chame também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Pelo sinal da Santa Cruz de Nosso Senhor, nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Senhor diz que é o bom pastor, que conhece suas ovelhas e suas ovelhas o conhecem. Os inimigos de Jesus não se cansavam de procurar a sua morte, o seu fim. Aproximando-se o dia do término de sua jornada neste mundo, Nosso Senhor, que estava em Jerusalém, atacado de toda forma, foi para Efraim, uma cidade não muito longe de Jerusalém, e lá ficou durante vários dias. Depois, ele voltou para Jerusalém, porque estava chegando a sua hora. E ele queria dar a sua vida pelas suas ovelhas. Durante todo o tempo que Nosso Senhor esteve pregando na Galileia,
em Samaria e na Judéia, durante todo esse tempo, ele esteve mostrando o seu amor, a sua bondade, a sua disposição de perdão, a sua abertura de coração para atrair os judeus. Eles, sobretudo os fariseus e escribas, tudo faziam para arruinar a vida de Jesus. Depois que Nosso Senhor, que não tinha chegado a sua hora exata de dar a vida pelas suas ovelhas, depois de ele ter passado um tempo em Efraim, ele volta para Jerusalém pela estrada que passa por Jericó. Sempre o mesmo Jesus, fazendo o bem, distribuindo graças, comunicando melhoras às almas, passando por Jericó. Nosso Senhor ainda faz algum daqueles milagres em benefício do povo. Entre esses milagres, destaca-se na história do retorno de Jesus para Jerusalém, onde ele sabia que ia acabar sendo entregue aos chefes judeus, que o entregaria a Pilatos e o mandaria crucificar. Ele que avisa com clareza aos apóstolos que, ainda marcados pelaquela ideia judaica de um Messias terreno que daria grandeza ao povo hebreu e o faria Senhor do mundo, ele, passando por Jericó, ainda é aquele mesmo Jesus a fazer o bem. Logo ao entrar na cidade, ele encontra 2 cegos. Passa aquela multidão acompanhando Jesus na sua volta para Jerusalém. E nesse percurso, aqueles 2 cegos que estão ali a pedir esmolas perguntam que mundo de gente era aquele que eles ouviam passando ali. E responderam que era Jesus, que vinha atravessando a cidade. Então, começaram os 2 a gritar bem alto, pedindo o socorro de Jesus para adquirir a graça da visão. As pessoas que passavam, que viam aqueles 2 gritando: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim.
ouviam essas pessoas que iam acompanhando Jesus dizer, cala a boca, mas eles cada vez mais alto gritavam pedindo o socorro de Jesus. Então Jesus que faz aquilo que ele fez durante todo o tempo que ele esteve na sua pregação, para e manda chamar os dois cegos e pergunta aos dois, o que é que vocês querem? O que é que dois cegos querem de alguém capaz de socorrê-los? A graça da visão. Eles respondem, querem ver. Então Jesus diz que eles enxerguem e passam eles a enxergar e acompanham o grupo de toda aquela multidão que caminhava em direção a Jerusalém, cheios de alegria, proclamando o que tinha acontecido com eles. O milagre da cura daqueles cegos não resume o que Jesus fazia voltando a Jerusalém, mesmo avisando que iria ser preso, maltratado de toda forma, morto na cruz. Eles recebem, assistem ao espetáculo de graças também de natureza propriamente sobrenatural. Então, os judeus que tinham visto aqueles dois cegos que viviam ali a pedir esmolas, passarem a enxergar e irem na comitiva, aumentando o seu número e proclamando alegres a sua cura, além desse serviço material, Jesus também encontra oportunidade para um serviço espiritual. Havia em Jericó muitos cobradores de impostos. E os mais importantes, que eram pessoas muito ricas, sobretudo alguns, desejam ardentemente conhecer Jesus. Um deles que é de baixa estatura, vendo que não podia atravessar aquela multidão para se encontrar pessoalmente com Jesus, vê uma árvore típica da região, o sicômoro, cheio de espécie de cordas que subiam a árvore acima. E ele, como é de baixa estatura e não pode aproximar-se de Jesus, ele proclama alto por um gesto.
ele sobe no sicômoro porque pensa, pelo menos garantidamente eu verei Jesus passar. E poderei, então, falar a ele. Mas os judeus não gostavam dos publicanos, que eram cobradores de impostos e recolhiam impostos para os romanos, para a ira dos judeus. E estes tinham naquele homem que era rico, era cobrador de imposto, era um dos chefes dos cobradores da cidade. Ele olham com desprezo para aquele homem lá em cima. Coisa ridícula, pensam eles. Aquele homem tão importante, tão rico, quer ver Jesus e sobe no sicômoro. Mas, para a surpresa dos judeus, aquele Jesus que veio para curar, veio para sarar, ele para na frente do sicômoro onde está, em cujo alto está aquele cobrador de impostos, e diz a ele, que se chamava Zaqueu, Zacai em hebraico, hoje eu quero descansar na sua casa. Para escândalo dos judeus, vendo Jesus querer ir para a casa de um homem que eles consideravam um pecador desprezível, que estava ali procurando ver Jesus e deveria ter como prêmio não ver Jesus, pensavam eles. Mas Zaqueu, alegre, sai, vai para casa preparar a chegada de Jesus e, na presença de Jesus que tinha chegado à casa dele, faz uma declaração bonita de reconciliação com Deus. Darei metade de meus bens aos pobres. E se alguém há por aí que eu prejudiquei, que eu dei prejuízo, pagarei 4 vezes mais. E Jesus então declara, hoje entrou a salvação nesta casa. Ao voltar de Efraim, passando por Jericó, para vir para Jerusalém, onde sabia que ia ser preso e sofrer todos os tormentos que a história dos evangelhos nos contam, Jesus encontra episódios de marca espiritual importante. Entre as pessoas que estavam acompanhando Jesus, havia o grupo dos mais próximos, os apóstolos e alguns discípulos mais fiéis, e depois, mais adiante, um grupo
de outros que também seguiam Jesus, inclusive mulheres de recursos que ajudavam os apóstolos nas suas necessidades materiais. E os dois apóstolos irmãos, Tiago e João Evangelista, que ainda estavam longe de ser os homens de Deus que seriam até a morte, eles falam com a mãe, que procura Jesus com eles para lhe fazer um pedido. Jesus procura ver o que vocês querem. Diz a mãe: manda que esses meus dois filhos, no seu reino de Messias, sentem-se um à direita, outro à esquerda de vosso trono. Estavam eles com a cabeça cheia de ideias de grandeza material. Para eles, por meio da grandeza de Jesus como um Messias verdadeiro. Jesus então diz a eles: não sabeis o que pedis. Podereis beber o cálice que eu devo beber? O cálice da amargura, do sofrimento. E eles que não bem entendiam as coisas respondem na sua juventude: sim, podemos. E como nosso Senhor conhecia o futuro e sabia do que aconteceria com eles dois, sabia que eles continuariam fiéis e até o fim da vida para a sua salvação. Jesus diz a eles: sentar-se à minha direita e à minha esquerda, no meu reino, cabe ao Pai. Mas vós participareis do meu cálice. E de fato sabemos que eles participaram. São Tiago foi morto em Jerusalém pelos judeus e São João foi condenado a uma caldeira de azeite fervendo em Roma, embora aquele azeite, por milagre de Deus, não tenha prejudicado em nada a São João, que inclusive viveria longos anos e morreria bem velho. Para ficar bem claro para os apóstolos o que deveria acontecer,
Na ida para Jerusalém, nessa volta para Jerusalém, Jesus chama-os e lhes previne que vai a Jerusalém, onde será entregue aos chefes judeus, que os entregará a Pilatos, que o condenará à horrível morte de cruz e que o faria morrer. Mas Jesus previne que ao terceiro dia de sua morte, ele ressuscitaria. Esta é a vocação daqueles que querem ser as ovelhas do pastor Jesus, que diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, vendo o lobo chegar, foge, deixando as ovelhas entregues aos ataques dos lobos. Mas o bom pastor, esse cuida delas para que tal não aconteça. Essa manifestação de amor de Nosso Senhor para conosco que deve nos conduzir a uma união cada vez mais profunda com Jesus, uma manifestação extraordinária desse amor de Jesus para conosco está na Santa Missa, está na Eucaristia, está na Santa Comunhão, na presença real de Nosso Senhor, que se dá como alimento da Eucaristia. Nosso Senhor assim faz, no seu amor imenso para conosco. E ele caminha com uma disposição impressionante para o desfecho doloroso daqueles últimos momentos de sua vida aqui na Terra. Tanto é assim que quando estão voltando nesse retorno a Jerusalém, os apóstolos iam acompanhando Jesus a ouvir tantas histórias de planos maus e de ataques dos judeus contra Jesus. Os apóstolos ficam com medo, principalmente o grupo dos mais novos que estão na segunda turma que acompanha Jesus para Jerusalém, mas também os apóstolos dos primeiros. Eles têm medo. Mas Jesus quer dar o exemplo. Jesus vai andando, e andando com tanta pressa que
os evangelhos nos contam que Jesus não era acompanhado nas passadas para Jerusalém por nenhum dos apóstolos. Ele ia andando rápido, como quem tem pressa. Na verdade, encontramos no Evangelho Nosso Senhor dizer: eu tenho um cálice que devo beber. E qual é a minha ânsia imensa enquanto isso não se realizar? E Nosso Senhor continua na direção de Jerusalém, passando por maus bocados. São Pedro, por exemplo, diz a Jesus que está disposto a morrer por ele. Jesus, porém, diz a ele: nesta mesma noite, antes que o galo cante pela segunda vez, segundo canto do galo, primeiro é lá para as 11 da noite, depois de madrugada vem o segundo canto, que antes que o galo cante pela segunda vez, tu me terás negado. E São Pedro jurou sinceramente que não aconteceria uma tal infelicidade daquela. Mas aconteceu. Quando Jesus foi preso, estava sendo julgado pelos chefes judeus, São João, que era amigo, a família dele, amiga da família do sumo sacerdote, entrou com facilidade na casa do julgamento. E por meio dele, São Pedro entrou também. E ao entrar, uma aquelas empregadas que tinham ouvido Jesus, São Pedro, falar antes, disse que Pedro era um daqueles que seguiam Jesus. Mas São Pedro negou. Negou e repetiu a negação, como se cumpriu e está narrado por São Marcos, que é o evangelista que escreve os fatos ocorridos com Jesus. Que São Pedro tantas vezes tinha repetido e que, estando em Roma e repetindo tantas vezes aqueles fatos, os romanos católicos convertidos pediram a São Marcos, que era uma espécie de secretário de São Pedro, que lançasse por escrito todas aquelas coisas. E é o Evangelho segundo São Marcos que vai narrar, inclusive nesse detalhe, que os outros falam antes que o galo cante,
tu me negarás 3 vezes. Mas São Marcos explica melhor. Antes que o galo cante pela segunda vez na noite, tu me terás negado 3 vezes. Hoje, domingo do Bom Pastor, o que quer nos ensinar Nosso Senhor em tudo isso? Ensinar aquilo que os grandes santos conheceram tão bem. O amor de Jesus Cristo para conosco. Esse amor imenso de Nosso Senhor, que nos faz estar dispostos a tudo fazer pela honra e glória de Jesus. Essa é a lição de hoje, o Domingo do Bom Pastor. Nosso Senhor distingue o bom pastor do mercenário. O mercenário, como nos ensina Santo Tomás, se distingue do pastor porque o mercenário procura o interesse pessoal, ao passo que o pastor procura o interesse de suas ovelhas. Essa ideia do bom pastor marca tanto a visão católica do começo da igreja, que encontramos muita marca, muito desenho, pintura, escultura de Jesus como bom pastor, de Jesus carregando a ovelha, de Jesus com um ar de bondade e de amor, zelando pelas ovelhas pelas quais ele dá a sua vida. Sim, Nosso Senhor dá a sua vida por nós. Nosso Senhor aceita até o final do cálice de amargura da cruz. Crucificado entre 2 ladrões, Jesus ainda tem palavras de amor no meio de tanto sofrimento. Quando maltratavam mais Jesus da cruz, um dos ladrões revoltado disse a Jesus: não és o Messias? Desce da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro que vinha meditando, vendo a diferença entre ele e o seu companheiro ao lado de Jesus, crucificados os 3, diz: cala-te, nós estamos pagando o mal que fizemos, mas ele que mal fez. E o que é que o bom Jesus faz naquele momento? Ele ouve, no meio dessa repreensão do ladrão arrependido contra o outro, ele ouve o pedido do ladrão arrependido, que se voltando para ele diz:
Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde àquele ladrão arrependido com o quê? Com o perdão e a salvação eterna. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso. A nossa casa. A nossa casa, meus irmãos, é o paraíso, o céu. Fomos criados para isso, para irmos para o céu. Numa visão do julgamento de um soldado que tinha morrido, uma santa vê o demônio aparecer e reclamar que aquela alma é dele, que ele tem direito a levar para o inferno, aquela alma daquele soldado. Mas Nossa Senhora aparece e intervém obtendo o perdão para aquele soldado. Nós sabemos que, além do inferno e do céu, existe o purgatório, não é? Existe o purgatório. E temos histórias tão impressionantes a esse respeito. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima aos 3 meninos, na primeira aparição de maio, 13 de maio de 1917, a maiorzinha de todas, que é Lúcia, pergunta a Nossa Senhora sobre 2 moças que tinham morrido pouco tempo antes da aparição. Uma tinha seus 16 anos, a outra tinha seus 20 e poucos anos. E Nossa Senhora, a Lúcia pergunta a Nossa Senhora o fim das 2 que já tinham morrido. E Nossa Senhora diz de uma que já estava no céu. E de outra que estava no purgatório até o fim do mundo. Nós sabemos que isso é dito, é falado na história da igreja a respeito de um Papa, e um grande Papa, Inocêncio III, que não queria ser Papa e praticamente o forçaram a aceitar ser Papa. E ele, dizem, que está no purgatório até o fim do mundo. Que se parece com o inferno, o purgatório, mas é diferente. Não há fogo igual ao do inferno,
mas um fogo menor na primeira parte do purgatório. E só entra no purgatório quem está purificado dos pecados graves, dos pecados mortais quando morre. Que há de ser de nós? Que há de ser de nós? Ainda esta semana, um dos padres que me ajudam aqui foi ao interior, à sua cidade, para presidir o sepultamento de uma senhora conhecida que tinha morrido. Também esta semana, comunicando-me com um católico que é um jurista, Dr. Leonardo Maciel, alguém disse a ele que podia acontecer que o Papa Francisco tivesse se salvo. Ele então, que tem do Papa que morreu uma noção muito negativa, disse em resposta à mensagem que um de nós mandou: eu rezo pelas almas do purgatório. Se ele estiver no purgatório, quando eu rezo pelos do purgatório, estou rezando por ele também. Nós sabemos por revelação privada que o purgatório tem 3 graus. Primeiro se parece com o inferno. As almas que entram nesse purgatório, que tem fogo, por isso lembra mais o inferno. Essas almas não recebem sufrágio nenhum. No segundo grau, depois de passar por este, as almas que vão para o purgatório padecem não mais o fogo, mas têm grande sofrimento. E no terceiro, as almas que entram no purgatório direto para ele ou passando pelo primeiro e pelo segundo, são almas que sofrem muito, mas o sofrimento é mais constituído de uma saudade de Deus, de uma ânsia de ir para o céu, porque nós fomos criados para ir para o céu. Então percebi em cada um de vocês. Fomos criados para o inferno? Não. Não. Podemos correr o perigo de ir para o inferno? Com certeza. Com certeza. Basta morrer com um só pecado mortal e a pessoa cai no inferno e de lá não sai mais.
Mas aqueles que morrem sem pecado mortal, em grande quantidade, passam pelo purgatório, onde sofrem muito, para depois entrarem no céu. Há aqueles que morrem e entram logo no céu, sem passar pelo purgatório? Sim, claro. Claro que sim. Claro que sim. Com certeza, grandes santos que viveram uma vida admirável não passaram seguramente pelo purgatório. Morreram, foram julgados, foram considerados preparados e foram levados para o céu. Mas tudo isso nasce do amor de nosso Senhor. Nasce do amor do bom pastor. Quando nós vamos à Santa Missa, devemos estar bem preparados para participar das graças que a Santa Missa tem para quem assiste. E se procuramos o perdão dos nossos pecados antes, mesmo que por acaso tenhamos cometido pecado grave, estando arrependidos, podemos alcançar o perdão, mesmo de pecados graves, e ir para o purgatório, depois para o céu. Depois para o céu. E se é verdade que há aqueles que vão para o céu só no fim do mundo, como o caso daquela moça da história de Fátima, ou do Papa Inocêncio III, de terem que passar pelo purgatório até o fim do mundo, até o mundo acabar, já é, fora de dúvida, uma felicidade alcançar isso. Já é uma felicidade. Mas cuidemos de fazer bem as coisas que fazemos como católicos. Se nos confessamos, examinemos bem nossa consciência, a ver as culpas que temos, para alcançar o arrependimento verdadeiro e o perdão de Deus. Fazer uma comissão bem feita é de uma importância imensa, imensa. É um sacramento que causa espanto na sua misericórdia. E depois da confissão, vem a Eucaristia, não é? Aqueles que estão preparados direitinho, estão purificados por uma comissão bem feita, esses podem se aproximar da hóstia consagrada e receber o Santíssimo Sacramento. Receber Jesus no seu corpo e sangue. Quem recebe só a hóstia, recebe o corpo e o sangue de Jesus. E recebendo essa riqueza,
sai da igreja mais elevado. Agora, como deve viver aquele que comungou? Como deve viver aquele que comungou? Aquele que se preparou direitinho para uma confissão bem feita, como devem viver para estarem preparados verdadeiramente e poderem comungar e comungando, estarem prontos para a salvação, mesmo que precise passar pelo purgatório. Os sacramentos constituem um socorro precioso que Deus deixou na igreja em nosso favor. Uma confissão bem feita, uma comunhão bem feita, produzem resultados extraordinários em nossas almas e nos preparam melhor para a vida eterna. Para onde foi que Deus nos criou? Para irmos para o céu. Todos irão para o céu? Não. Há aqueles que vão para o inferno. E lá estão. E de lá não sairão nunca. Há aqueles que estão no purgatório. Purificando-se das culpas menores que levaram a morrer. Mesmo que tenha se confessado antes de morrer, doente, tenha comungado, tenha recebido a extrema-unção. Mesmo assim, é necessário que estejamos prontos para nos salvar. Na história da igreja, na vida de São Francisco de Borgia, se conta a terrível história de um homem de uma família católica que não queria se confessar e, portanto, não queria comungar. Toda vez que a família ia para a igreja com a intenção de se confessar, o chamava, mas ele sempre tinha uma desculpa para não ir. E assim aconteceu um fato terrível. Estando ele bem grave, chamaram o santo, que era sacerdote, para ir dar assistência àquele homem tão doente. Ao chegar no quarto, com um crucifixo na mão, o santo sacerdote mostrou a ele: olha aqui, meu filho, as chagas que foram abertas para o seu bem, para a sua salvação. Mas ele não queria saber de nada disso. Virou-se para o outro lado da cama. Então, o santo deu a volta na cama, com a cruz na mão, insistiu com ele: aqui está, meu filho, Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Arrependa-se para se preparar para ter uma boa morte. Mas ele, pela segunda vez, teve o mesmo gesto, virou-se de novo ao lado anterior.
Depois dessa rejeição, uma atrás da outra, houve um milagre. A imagem da cruz estava na mão do santo, ficou viva. Começou a espirrar sangue pelas mãos, pelo peito, pelos pés. E quando o santo se aproximou para insistir com ele mais uma vez, todos ouviram aquela voz terrível. Este sangue infeliz que você rejeita agora, derramado pela sua salvação, que sirva para a sua condenação. E com uma das mãos, a cruz viva, pegou no sangue do peito e atirou em cima do doente, que imediatamente morreu. Morreu para ir para o inferno. Cuidado, cuidado, meus irmãos. Cuidado com as suas confissões. Cuidado com as suas comunhões. Cuidado com a vida de oração. Em Fátima, Nossa Senhora insiste no rosário, insiste na reza do rosário. Em 13 de outubro, quando ela aparece pela última vez, ela diz: eu sou a Senhora do Rosário. E mostra os mistérios do Rosário que nós devemos meditar sempre que o rezamos. Assim, nesse dia que nós meditamos em Jesus, bom pastor, lembremos que, em vez de pastor, sem que nosso Senhor seja, a não ser bom pastor como Ele é, não tratemos nosso Senhor como mercenário, mas o busquemos porque nós nascemos para nos salvar. Como diz aquele pensamento antigo, eu para que nasci? Para salvar-me. Que tenho que morrer é infalível. Deixar de ver a Deus e condenar-me, horrível coisa será, porém impossível. Possível e me divirto tranquilamente neste mundo. Possível e me apego a essa terra visível. Que faço? Em que me ocupo? Em que me encanto? Um louco devo ser, porque não sou santo.